a possibilidade de realizar mais esse webinar. Agradecer ao Dr. Ricardo Toledo, que acho que está aqui conosco, que é o vice-presidente, que nos deu toda essa possibilidade, que sempre apoia nossas ideias, nossos projetos, viabiliza, né, que possamos levar as informações e discutir tudo. Eu agradeço imensamente, transmito um abraço dele a todos que estão nos assistindo, o Dr. Caio também, de toda a diretoria da UAB. Agradeço ao Dr. Vitor, que concordou em participar conosco. Eu conheci o Dr. Vitor em alguns eventos que nós estivemos juntos, e me encantou muito a visão, o conhecimento que ele tem do direito médico, né, e polêmico por muitas vezes, por isso que eu achei muito interessante convidá-lo. Ele tem uma visão que eu acho muito importante, né, tem muita experiência com isso. É difícil a gente conhecer um magistrado que atua nessa área e que conhece com a profundidade que ele conhece a área médica, né, e por isso, obrigada, doutor Vitor. Doutor Cristiano também, já o apresentei aqui, profissional exemplar também, que eu me envolvi em vários eventos, em várias demandas aí da área médica, e obrigada pelo seu convite. Doutor Ricardo Toledo, que está agora aqui no... Tudo bom? Que honra fazer parte do nosso... Né? Ele é nosso vice-presidente, né, da Seccional de São Paulo, e novamente eu agradeço o seu apoio, eu agradeço a confiança, e uma honra tê-lo aqui conosco hoje. E a Comissão Direito tem feito alguns estudos aí sobre todos esses viés aí da área médica, né? E até foi com o apoio do Dr. Ricardo que a gente conseguiu ampliar o escopo da comissão. Estou imensamente grata à diretoria, a ele. E a ideia hoje aqui é a gente falar um pouquinho de proteção médica dentro desse contexto todo de Covid-19. Porque a gente vê que várias frentes aconteceram, né? A telemedicina saiu a fórceps, né? A gente sabe que já é algo antigo, algo que já é estudado, mas que não saía, né, do papel. A gente teve uma resolução, temos uma resolução antiga, depois tivemos uma outra abrindo muito mais esse contexto de telemedicina, e que foi revogada em 2018, né, e ela era bem específica mesmo. Depois, com essa questão toda da pandemia, nós tivemos um ofício do CFM, após isso uma portaria 467, que autorizou a possibilidade de se realizar a telemedicina enquanto durar essa epidemia, né, que foi uma alavanca para o que a gente está tendo hoje. Acho que em cima disso nunca mais vai ser o que era, né, acho que não tem muita volta depois disso. Tivemos uma lei recente que, ao meu ver, está junto com a portaria em vigor, né, e que tiveram dois vetos importantes, uma que a gente entendeu que tira um pouco da mão do Conselho regular a questão de telemedicina, né, e que também manteve lá os termos da portaria 467. Então, assim, é uma questão importante e uma questão também que traz diversos riscos e fatores para o médico, né? O médico já é altamente hoje cobrado, a responsabilidade dele é altamente cobrada, ele está exposto, né, pela própria atividade dele. A gente tem uma judicialização grande, que o Dr. Vitor vai poder falar melhor do que ninguém, em cima do médico. E agora, com a telemedicina, a gente vê que isso é uma possibilidade, é uma evolução muito grande, necessária, mas que também vai trazer muitos riscos e muitas implicações, né? Como será que isso vai ser daqui em diante? E que isso também precisa de uma regulação correta, uma regulação eficaz daqui para frente, porque eu entendo assim que não vai ter volta. E o foco que a gente tem que se preocupar é como que a telemedicina vai ser feita, não se ela vai ser feita ou não, mas em que bases ela vai ser feita, que garanta segurança, integridade, sigilo, que eu acho que são os principais pontos, né? Também outra questão das operadoras de plano de saúde, né? Porque a gente tem aí já previsão legal e temos até decisões já legais obrigando-as a conceder tratamento, que na verdade é para os sintomas, né? Mas os exames também para teste de Covid-19 e até o atendimento, mesmo que o beneficiário esteja em carência e urgência. Então a gente tem uma expectativa de aumento de demanda em decorrência disso, né? E temos também a questão da hidroxicloroquina, que eu deixei para o Dr. Cristiano falar um pouquinho, depois do Dr. Vitor, mas a gente tem aí um parecer recomendando eticamente que o médico prescreva dentro dos preceitos dele, mas será que isso pode implicar em outras questões de responsabilidade civil para o médico? Acho que é uma questão para a gente avaliar também, né?
E uma questão também muito importante que a gente está falando hoje em projeto que cria fila única para atender paciente com Covid-19 em UTI pública e privada, que eu queria ouvir bastante do Dr. Vitor também essa questão, e até trazer um pouquinho sua realidade aí no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é pesado, aí está pesado, a gente tem conversado e está bastante pesado. E aí a minha ideia é assim, cada um fala um pouquinho, né, e a gente abre aqui para as questões também, para as perguntas das pessoas e faz uma segunda rodada. Eu vou começar pelo Dr. Cristiano, para ele fazer um pouquinho as considerações dele, e aí a gente já dá seguimento aí ao Dr. Vitor, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço muito à doutora Juliana e ao Dr. Vitor por estar aqui para aprender um pouco com vocês. Eu conheço a Juliana há um bom tempo, seja da comissão, seja dos eventos. E o Dr. Vitor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo num evento na ESP e adorei a tua posição. Eu acho que é uma posição até humana, assim, do direito médico. E então eu acho sensacional, estou muito grato de estar aqui e aprender com vocês. Bem, a parte que me coube aqui sobre a cloroquina, eu fiz um apanhado de legislação, mas não vou ficar citando leis aqui, porque eu sei que tem um monte de advogado que não gosta disso. Mas eu vou destacar um artigo aqui que ele fala, foi publicada a Lei 13.979, que adotam medidas para o enfrentamento do Covid. E nessa lei nós temos o artigo 3º, que ele fala sobre a determinação de realização compulsória de tratamentos médicos específicos, desde que com bases em evidências científicas, ficando assegurado ao paciente o direito de informação. O Ministério da Saúde ele emitiu uma nota técnica, de número 5, autorizando o uso da cloroquina para casos de pacientes em estado grave de Covid, sujeito a regras estritas e, ao mesmo tempo, apontou os efeitos colaterais que não são poucos. Já a Anvisa, ela publicou nota técnica 5 também de 2020, não recomendando a utilização porque não existem estudos conclusivos. Aí, o interessante do Dr. Vitor estar presente, que me chamou muito a atenção nesse meu estudo, foi que o CNJ, ele prevendo a judicialização para a obtenção do medicamento, ele emitiu um parecer. É o parecer técnico 123, elaborado pelo Hospital Sírio-Libanês, em que não recomenda o uso porque a eficácia e a segurança é incerta. E, indo contra todo esse emaranhado de entendimentos, veio o CFM e emitiu o parecer 4 de 2020, autorizando a cloroquina em condições excepcionais para o tratamento, e, dentre eles, tem até para casos leves, o que até então não tinha nenhuma disciplina nesse sentido. E, ao mesmo tempo, ele estabeleceu que o médico que utilizar essa cloroquina, esse medicamento, não cometerá a infração ética. E tudo isso, é claro, dando autonomia que o médico já tem no tratamento, levando em conta a relação médico-paciente, mas desde que a decisão seja compartilhada com o paciente e cumpra todos os requisitos constantes desse parecer, que é o dever de informação, dever de obter consentimento, dentre outros. Agora, eu faço uma pergunta ao Dr. Vitor com relação a esse uso, porque, na minha visão e na minha experiência como advogado, à frente de hospitais, à frente de médicos, eu entendo que vai dar muito problema para o médico. Então, ele tem que estar resguardado juridicamente para a sua defesa lá na frente, porque existe um emaranhado de decisões e ninguém recomenda, autoriza, mas deixa na mão do médico decidir. E como vai ser encarado essa situação amanhã frente ao consumidor que está do outro lado, que tem o respaldo do CDC, tem os requisitos, os princípios constitucionais a favor da dignidade e outros? Como que o judiciário vai entender a utilização dessa cloroquina quando ficar constatado que aquela medicação foi fora
do parecer do conselho, por exemplo. É certo que estamos em tempo de pandemia, que temos que considerar, eu aproveito para agradecer todos os profissionais que estão na linha de frente, eles têm que ser, a atuação deles tem que ser levada a efeito, né, porque são eles que estão lá. Mas nós estamos aqui para discutir os aspectos jurídicos e estamos acostumados a lidar com essas situações. Uma coisa é agora durante a pandemia, mas e amanhã? A prescrição são 5 anos, CDC, e amanhã uma ação indenizatória envolvendo o uso da cloroquina. Como que o judiciário vai entender, tendo um parecer do CNJ, dizendo que não recomenda a cloroquina? Essa é uma das primeiras situações que eu vi e que eu queria abordar aqui com vocês, expondo toda essa emaranhado de legislações e deixar em aberto aqui até para uma discussão nossa aqui, aproveitando que temos o Dr. Vitor presente. Obrigado, viu, Luciano? Viu, Juliana? Sem o som. Tá sem o som. Eu acho que você está sem áudio, Tá sem doutor. o som. Sim, voltou o áudio. Sim, obrigado, doutor Cristiano. Acho que isso gera uma ansiedade, né, em todos, que acho que a dúvida é geral, né, a gente precisa sentir o que vai vir aí pela frente. Acho que já dá para ter uma ideia, pela nossa experiência, o que acontece, né, o que vai acontecer. E queria ouvir um pouquinho do doutor Vitor. Doutor, fique à vontade. Boa tarde a todos, eu agradeço o convite. Para mim é um prazer, é sempre bom estar com os senhores, doutor Cristiano, doutora Juliana. Eu acho, só vou fazer um adendo rápido, não tem que ter bairrismo entre São Paulo e Rio de Janeiro, porque são estados irmãos. Com certeza. E eu adoro São Paulo, assim, meu irmão é médico aí, é um grande intensivista, e o Estácio de Sá estava aí, quando veio ajudar o tio para manter o Rio de Janeiro, ele estava em São Vicente, né? Então, São Paulo é importante para o Rio, como o Rio é importante para São Paulo, somos cidades irmãs, e nesse enfrentamento da crise, o que eu estou vendo, os dois melhores estados, apesar de todas as nossas dificuldades, estão irmanados, são São Paulo e Rio. Eu acho que eu fiquei aqui como vamos dizer assim, um pivô, né? Fiquei no meio campo. Claro que eu não sou um Zico, jamais serei, ou um Raí, falando aí de São Paulo. Mas eu acho que eu fiquei como meio campo para abordar as considerações. A fala do doutor Cristiano, como sempre, muito técnica. Realmente há esse imbróglio de recomendações, né? Mas eu gostaria de alertar duas coisas. A recomendação do CNJ, que é uma nota técnica pelo nosso NAT-JUS Nacional, que é um núcleo de assessoramento técnico aos juízes, que é fenomenal, né? O Rio de Janeiro foi pioneiro e o CNJ agora tem um NAT-JUS Nacional. Nos ajuda muito o Hospital Sírio-Libanês, né? Eu sou gestor em saúde por um curso EAD dentro do Sírio-Libanês na plataforma do CNJ. Então, é louvável. Essa recomendação é para os juízes quando forem instados a terem que decidir sobre a dação ou não da cloroquina. Então, se pediu um estudo se aquilo é ou não eficaz pelo efeito off-label da cloroquina, né? Porque o que acontece? Eu não vou me adentrar muito a isso, porque isso é um curso de direito médico, mas os medicamentos off-labels, eles podem ser dados pelo Poder Judiciário, com a devida prescrição médica, se o seu efeito primacial, no caso da hidroxicloroquina, seria para malária, ela já está registrada na Anvisa. Então, nós podemos dar isso, né? Existe jurisprudência do STJ nesse sentido, sem problema nenhum. Mas a recomendação do CNJ e do próprio STJ é que se atenda o que está nas notas técnicas. Porque isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui.
e que está me entristecendo e me preocupando muito. Não somos nós os protagonistas desta crise. São os médicos, o corpo de saúde. Então, quanto mais judicialização houver, pior será. Então, por isso o escopo da nota técnica do CNJ. Olha, se alguém te pedir hidroxicloroquina de profilaxia sem ter sintoma, é bom não dar, porque não há nenhum estudo nesse sentido. Né? Foi por causa disso. E o judiciário está se posicionando assim. Né? Agora, em relação à responsabilização do médico, eu volto a dizer aqui, o único dever do médico é o dever de informar. Como sempre disse o glorioso desembargador Sérgio Cavalieri Filho, expoente da responsabilidade civil. Então, se ele acha, veja bem, pela experiência dele, que a hidroxicloroquina, né, associada com a azitromicina, que eu acho que é o que eles estão fazendo, funciona para um paciente que está num ambiente intensivista em estado grave, basta ele colocar isso no prontuário, no round lá deles ele anotar isso e avisar aos familiares e prescrever. Eu não vejo nenhuma responsabilização nesse sentido. Agora, o doutor Cristiano, que é inteligentíssimo, ele colocou uma posição, é o que a gente chama aqui no Rio de sinuca de galo, quando ele bota a bola 7 atrás da bola 6, e os efeitos colaterais da cloroquina. Essa é uma posição que nunca ninguém colocou, ele está colocando pela primeira vez, que são seríssimos. Né? E ninguém está falando nisso. Eu não estou vendo ninguém falar sobre arritmia cardíaca, sobre a falência de rim, sobre uma falência hepática, né? Porque quem serviu ou foi soldado na Amazônia sabe que quando você toma cloroquina, você pode vir a ter um problema no fígado, você tem que tomar um protetor hepático. E outra coisa, existe uma outra possibilidade de responsabilização, que são aqueles doentes crônicos, utentes do SUS, que precisam da hidroxicloroquina, que é o pessoal com lúpus, o pessoal com a febre reumática, o pessoal com doenças reumáticas. Então, se você pegar isso, porque eu vi casos assim que eu fiquei assustado de gente falando em requisição administrativa de toda a hidroxicloroquina que tiver no estado. Como é que eu vou deixar essas pessoas? Né? Essa é outra hipótese de responsabilização sobre as consequências de uma decisão no uso desse remédio. Agora, é o que eu falo sempre, o que se aplica é o Código de Ética Médica, que apesar de alguns bioéticos dizerem que ele não tem uma força legal, o STF já se posicionou há muito tempo atrás em acordo ao paradigma que ele tem força de lei, porque complementa uma norma em branco, né? E lá tem tudo escrito, inclusive num dos princípios diz que é a independência do médico, a prescrição dele, desde que ele avise a família, tenha um termo de consentimento esclarecido e anote a prescrição. Né? Uma coisa que eu discordo do doutor Cristiano é que não se aplica ao Código do Consumidor a relação médico-paciente. Inclusive, tivemos recentemente um acórdão paradigmático da ministra Nancy Andrigues nesse sentido, que se aplica o Código do Consumidor em hotelaria de hospital, nas cláusulas contratuais. Agora, na relação médico-paciente, não, até porque é uma relação personalíssima. Né? O que não pode é a generalização e imposição. A mesma preocupação que o doutor Cristiano tem, eu também tenho. Impor ao médico que ele prescreva a hidroxicloroquina, e se ele achar que ele tem que prescrever a anita, que também tem um estudo sobre a anita? Né? Isso me preocupa muito. O que eu aconselho aos médicos e os advogados dos médicos, né, que são uma classe rara, porém importantíssimo, já que a advocacia é essencial, e eu acho que os médicos estão desamparados nesse sentido, eles precisam realmente de advogados preparados para defendê-los. Ambas as categorias têm que ficar atentas, que a única obrigação é a informação. E a informação se dá de dois modos. Primeiro, escrita, prévia ou intermitente,
e a outra num termo de consentimento livre e esclarecido da família. Agora, o que ele for prescrever que for aceito cientificamente, o grande problema da hidroxicloroquina é que ela ainda não é aceita cientificamente, né? Pelo que eu estou vendo, o doutor Cristiano colocou com muita propriedade. Existem estudos que dizem que sim, estudos que dizem que não. Mas aí a proteção do médico é simplesmente informar e registrar. Isso é importante também, porque essa questão que o senhor coloca de não se aplicar à relação consumerista, é polêmico isso, né? Porque será que isso vai se difundir mais? Porque hoje ainda não está sendo feito assim. Não dá, a maioria das decisões acaba se aplicando o Código de Defesa do Consumidor na relação médico-paciente. Eu acho que é uma questão, assim, eu ouvi essa sua colocação já, e eu concordo. Se a gente for avaliar, né, a profundo, não é mesmo uma relação de consumo, é uma relação pessoal, é muito mais do que isso. O ato médico não é uma relação de consumo, né? Mas, assim, ao frigir dos ovos, a gente vê que se aplica isso, quase que na maioria dos casos, né? Concorda? Eu concordo, porque é um desconhecimento muito grande. Eu acho que, durante muito tempo, a legislação específica do direito médico ela foi relegada. E aqui eu faço meia-culpa. Há anos atrás, há quase 2 décadas atrás, quando eu não tinha o conhecimento dessa área, quando eu não fiquei apaixonado por essa área, eu também negava certas coisas. Eu achava que uma resolução do Conselho Federal de Medicina teria o mesmo status legislativo, por exemplo, que uma resolução de uma agência reguladora, a qual várias vezes nós afastamos em situações de corte de luz, exemplos, né? E superlevamos o Código de Defesa do Consumidor. Mas eu sempre trago aqui o Código de Ética Médica, que é uma resolução, inclusive, que foi alterada agora, na qual ela complementa uma norma em branco, né? Que, curiosamente, foi uma norma feita por Juscelino Kubitschek, que era médico, e ela é muito clara no preâmbulo. Ela fala, lá, antes dos princípios fundamentais, vejam que é uma norma tão importante que ela tem um preâmbulo, né? Só as normas de altas estaturas têm um preâmbulo. Sim. E ela fala, o presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive nos exercícios de atividades relativas ao ensino, à pesquisa, à administração de serviços de saúde, bem como no exercício de quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da medicina. Aí muitas pessoas falam assim para mim, mas isso é para o médico. Mas veja o que fala o inciso 2 do preâmbulo. As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas desse código. Então, é qualquer organização que lide com a medicina, e aí inclusive, assim, existem estados pioneiros que têm, aí já vindo para a minha área, que tem várias especializadas em direito médico, inclusive estes devem utilizar o Código de Ética Médica. Sim. E mais à frente, ele fala com muita clareza, que foi o que a ministra Nancy Andrigues falou, que ele fala aqui no princípio 10, não se aplica o Código do Consumidor à relação personalíssima entre médico e paciente. Então, olha, se eu tenho uma clara evidência maior que essa, eu não sei por que negam isso, entendeu? Aí existem 2 soluções. Ou você deixa de que isso seja uma resolução que complemente uma norma lá de 1950 e pouco, que na verdade é o certo, porque qualquer coisa que você use é ciência, ela não pode ser estanque, né? E por isso que há sempre ação do Código de Ética Médica. Ou então você torne isso uma lei, você faça uma consolidação de direito médico, igual a gente fez com a CLT. São as saídas, né? Eu continuo lutando por isso, porque eu acho que é a única saída do sistema de saúde. Exatamente. Você negar uma característica à parte e as normas éticas que foram positivadas, não estou falando de princípio, e depois nós vamos falar mais isso à frente,
Esse negócio de protocolo, quem vai morrer, quem vai viver, isso já está na lei. É porque eu acho que isso vem de jornal, vem de revista, né? E tem Estado querendo fazer protocolo sobre isso, mas você já tem uma lei sobre isso. E essa é a lei. Eu vou explicar por que é depois. Então, eu acho que o que falta é conhecimento. Eu acho que é isso. Sim. Perfeita a sua colocação, doutor Vitor. E espero que todos os juízes compartilhem da sua visão, porque a gente se depara com esses tipos de decisões em que aplicam o CDC, e a pergunta é justamente essa que você colocou. Não tem por que aplicar o CDC nessa relação. Concordo plenamente. Espero que venha a ser tomado assim, pelo judiciário como um todo a tua posição. Realmente, o conhecer o direito médico faz toda a diferença, tanto na nossa área, como na área do judiciário. E é perfeito estar aqui conversando com o doutor e vendo essa posição, que eu sempre achei que devia ser desse jeito. Então, perfeito. Obrigado pela colocação. Nada. Exatamente. A gente se assusta quando começa a estudar o direito médico lá atrás e se depara com isso, que se aplica o CDC na relação, porque para quem está começando e se depara com isso é assustador mesmo. São coisas completamente, são finalidades diferentes, é diferente de uma relação com um operador de plano de saúde, é diferente de uma relação comercial, uma relação... Não, ali é uma relação é humana e tem o código, tem outros meios que disciplinam isso. Né? E com certeza a qualidade das decisões seria outra se não fosse uma aplicação automática desse entendimento, né? De forma massificada, né? Então eu acho que é importante de repente difundir melhor isso. É por isso até eu convidei, que eu acho que é importante a comissão até trabalhar em cima desse debate, que enriquece bastante, né? A forma de informar mesmo, né? Se transmitir isso. Só para exemplificar, assim, para que não sejam palavras ao vento. Sim. A lei federal que institui o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina é a Lei 3.268 de 57. Ela foi recepcionada pela nossa Constituição de 88 e nela há disposição expressa que a complementação e a regulação da atividade médica será feita por resolução do Conselho Federal de Medicina. E veja, essa lei foi feita por um executivo com um legislativo à época, no qual o presidente era um médico, e um senhor médico, que foi Juscelino Kubitschek. E não à toa ela é complementada por uma resolução. Ela é uma norma em branco, de status constitucional. Existem normas em branco de status constitucional, existe norma em branco de status tributário, é o caso do ICMS, que você tem o regulamento do ICMS, que não é lei, né? O ISS que muda, mas você tem lá na lei complementar, você tem as diretrizes básicas. Muito bem. Hoje está em vigor a resolução do CFM 2217/2018, que é o novo Código de Ética Médica, que inclusive fala da telemedicina, que a doutora Juliana gosta muito, né? Depois nós vamos falar mais à frente, que eu acho perigosíssimo isso. E isso pode gerar responsabilização ao médico. Então, a resolução, ela complementando uma norma em branco de status constitucional, ela é uma norma. E ela tem que ser seguida. Mas o Código do Consumidor, ele tem um status de norma constitucional material, mas não formal. Tudo bem. Mas aí você vai aplicar uma regra básica de hermenêutica, que você vai pegar a norma específica e vai sobrelevar sobre a norma que não é específica. E a norma específica é o Código de Ética Médica. Porque se eu engessar ou responsabilizar objetivamente qualquer médico ou qualquer hospital, porque aquele médico faz parte daquele hospital, eu vou simplesmente inviabilizar o sistema. Eu venho falando isso há anos. Agora, por causa de uma pandemia, estão me escutando. Quer dizer, a mim não, ao vírus. É exatamente isso. E só lembrando, eu adoro a ministra Nancy Andrigues, eu acho ela o máximo. Aliás, as mulheres são o máximo. E ela tem uma sapiência sobre o assunto fora do comum. E ela deixou muito claro nos dois acórdãos nesse sentido.
que o Código de Defesa do Consumidor se aplica na área de consumo, tanto para plano de saúde quanto para hospital, ou seja, hotelaria, cláusula contratual de cobertura, carência, né? Claro que obedecidas as regras da ANS. Agora, na relação médica, o que se aplica é o código, não é o Código do Consumidor. Exatamente, é a norma específica, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Excelente. E com relação à telemedicina, coloca um pouquinho da sua visão, qual que é o seu receio, a sua preocupação maior com relação a expor o médico, questão de diagnóstico, qual seria o seu ponto de preocupação com relação à telemedicina? Eu posso fazer um... Pode? Posso? Desculpa. Aproveitar o doutor Porque eu não Vitor. quero falar sozinho, você levar pedrada sozinho. Você tem que falar, doutor Cristiano. Não, estamos juntos aqui. É pro bem ou pro mal. Com certeza. Bem, a gente está concordando contigo, entendeu? Por enquanto. Pois bem, a telemedicina, eu entendo que ficou uma colcha de retalhos, porque ninguém quis enfrentar ela, de colocar ela em vigor, não enfrentar as questões técnicas que envolvem o ato médico, porque telemedicina é ato médico, né? Nós não estamos falando assim, é um tipo diferente de atender. Não, é o ato médico. Se você pega hoje, com essa portaria em vigor e essa lei em vigor, você não pode deixar de saber todas as obrigações impostas no atendimento presencial. Porque ao você dar o atendimento, um ato médico, você não está deixando para trás todas aquelas obrigações que já vêm todas nas legislações lá da resolução do Conselho. E isso entrou em vigor de uma forma assim que você fala, nossa, né? Pelo menos eu como advogado já prevendo assim muitas questões relacionadas, porque surgiram um monte de plataforma, aí vende aplicativo, pode falar pelo WhatsApp, né? Graças a Deus, né, eu faço uma ressalva de que a lei da LGPD não entrou em vigor. Porque eu fico imaginando como que vai ser a confidencialidade, né, do atendimento médico feito em casa, feito nas chácaras, feito onde ele esteja. A anotação do prontuário, que hoje é um grande problema enfrentado para nós advogados, né? Ele vai ter que estar lá, sim, com o prontuário na mão, vai ter que fazer todas as anotações e vai ter que cumprir o sigilo. E é uma questão que, não, assim, é claro, estamos em tempo de pandemia, tudo é válido, né? Mas aí são 5 anos de responsabilização, e aí, desculpa, são CDC, ou 3 do Código Civil, para reparação. Mas são 3 ou 5 anos. E como que fica toda essa atuação de forma descoordenada, mas não... Porque não existe uma legislação hoje, existe uma portaria. Até vou falar, por que colcha de retalho? Porque a portaria, ela disciplina sobre a assinatura eletrônica para fins de receita, né? E para fins de atestado. Isso que está na portaria. Mas a lei não prevê isso, foi vetado, deu toda essa confusão com relação à digitalização, né, da receita. E autorizou a telemedicina. E aí o médico, como é que fica? Até onde ele pode ir? O que ele tem que fazer para atender? Porque também tem o lado econômico da questão, né? Que o médico não pode parar, né? É o ganha-pão dele. Então são tantas questões envolvidas, mas eu como advogado, né, do médico, eu prevejo que se não tiver cautela no atendimento, vai responder sim. Seja eticamente, seja responsabilidade em indenização. Agora, eu coloco essa questão mais para debater e colocando essa pimenta, né? Que é a minha visão. Eu posso estar errado, posso estar uma visão totalmente errada dessa questão da telemedicina, né? Porque eu só vejo pessoas falando bem, né? É muito bom, é isso, é aquilo. Mas não tem uma pessoa para falar, ô médico, senta aqui, ó. Tem que ter o termo de consentimento informado, você tem que falar aqui, olha, esse atendimento vai ser gravado e tem as suas dificuldades, seja por plataforma, seja porque amanhã você vai ter que ser atendido presencialmente.
Existem inúmeras questões que o atendimento é diferente e não vejo ninguém abordando. Então, e que pode, sim, dar responsabilização, seja onde for. Então, eu só quis dar uma apimentada, até, doutor Vitor, aproveitando que é o que o doutor acabou de falar, né? Estamos juntos. Se é para falar, estamos juntos. Estamos Para juntos. abordar toda... Né? Sim, e até complementando essas questões que o Cristiano colocou, eu entendo que a telemedicina ela é um avanço, né? E ela não tem muita volta. Mas eu acho assim que eu entendo que hoje a gente tem que se preocupar como ela é feita, né? Em que moldes ela é feita, porque me assusta muito ver médicos achando que telemedicina é fazer uma ligação, um vídeo pelo WhatsApp, onde você não tem nenhuma garantia de segurança, nada de dados, né? Envio de documentos pelo WhatsApp, a gente tem um risco muito grande de até fazer envios errados. Né? No nosso dia a dia a gente faz isso, então quiçá num atendimento aí que contém dados sigilosos, que é uma relação tão sensível, né? A forma que ela é feita, a questão dos documentos, porque continua tudo obrigatório. A telemedicina, ela é medicina, ela só é a medicina exercida com uma tecnologia, e se a gente for ver dessa maneira, a gente vai encará-la de outra forma, não com tanto preconceito. Mas ela enfrenta, sim, eu acho que muitos preconceitos. A questão da informalidade, eu acho que uma coisa que está em descompasso com o que é necessário. Então, por exemplo, termo de consentimento é obrigatório, talvez um termo de consentimento obrigatório, padrão para a telemedicina. A questão do prontuário médico é extremamente importante, obrigatório. A questão da LGPD, por mais que a gente fale que ela foi adiada, a gente já vê hoje alguma fiscalização, algumas ações considerando os termos da própria LGPD. Então, assim, eu recomendo hoje, quando o médico vai exercer a telemedicina, observe a LGPD para fazer isso. Porque senão ele vai se expor a riscos que já existem, riscos desnecessários. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é o bom senso, ela é a segurança. Né? Ela foi feita para regular o que já deveria estar sendo feito, o que já deveria existir hoje. Então, hoje a gente está muito exposto, hoje a gente está muito vulnerável, vazamento de informações e tudo. E acho que também uma outra questão importante da telemedicina não é só a teleconsulta, né, que foi a grande novidade aí da época da pandemia, que acho que foi o que mais se precisava dar início, se autorizar para uma medida de emergência, né, enquanto durar o estado da pandemia, mas a telemedicina como uma medida de promoção de saúde também, né, uma questão de prevenção, de monitoramento de pacientes crônicos. A gente se esquece muito de falar disso também. Não só do atendimento, da questão da responsabilidade do médico, do termo de consentimento, mas a telemedicina de uma forma mais ampla, de uma telesaúde mesmo, né? E até a questão de que você consegue ir com médicos especialistas hoje, aonde ele não alcançaria, aonde você tem os generalistas, aonde você consegue, de repente, profissionais de saúde utilizando robôs, fazendo certos trabalhos, certos serviços que podem ser substituídos, e ele se voltando para outros atendimentos primordiais, até estreitando essa relação aí com o paciente. Então, mas eu concordo que está exposto hoje, da forma como existe, por mais que fale a telemedicina, ela é antiga, tem a Tel Aviv, tem desde os primórdios aí a gente sabe que é feito telemedicina, mas ela está mal regulada hoje, né? E ela foi empurrada para nadar agora por conta dessa pandemia. E grandes investimentos estão sendo feitos com relação a ela, de plataformas, de tudo isso. E até de SUS mesmo, tem municípios que estão implementando telemedicina. Né? A gente já tem grandes instituições de saúde hoje que já fazem telemedicina há muito tempo, né? Que agora estão disponibilizando recurso gratuito até para locais que demandam isso. Então, eu acredito, meu entendimento, é que hoje a gente tem que se preocupar mais com a questão da proteção, tanto do médico quanto do paciente, que são os dois pontos aí que estão expostos, mas não vai ter volta, né? Não vejo por onde ter volta. Não tem. Né? E aí queria regular, né? não tem volta, tem que ser realista. Né? Eu acho assim que a gente tem que cuidar da forma como isso vai ser feita daqui para frente. E até a expectativa da judicialização disso mesmo, porque eu acho que vai ser uma consequência natural. Né? Se pouco se conhecem a área médica, a área de saúde, tanto por parte de médicos que não conhecem, às vezes, o tamanho das implicações das atitudes deles, desde publicidade médica, que é um tema assim, que eu acho que vale a pena fazer um evento só sobre isso, questão de publicidade médica,
questões de advogados também, que não têm conhecimento da área, e do próprio judiciário. A gente tem pouquíssimos juízes especializados, pouquíssimas varas, né, especializadas. Então, vai ser mais um tema para se enfrentar aí o risco aí de explosão, de ativismo na judicialização por conta disso. E até de negativa de atendimento, porque a ANS entende que é obrigatório ter a disponibilidade, a operadora ter a disponibilidade do teleatendimento. Né? Ela não tem como obrigar a interferir na relação entre o prestador e o operador de plano de saúde, mas ela já se manifestou no sentido de que tem que ter essa obrigação. E aí? Né? E a gente sente ainda uma questão de uma redução de honorários quando o médico faz a telemedicina, que inibe mais ainda a atuação dele, porque ele fala, eu vou me colocar em risco, eu vou me expor muito mais, é algo novo para mim que eu não sei. Tem gente que muitos médicos perguntam, eu tenho que usar o termo de consentimento, é obrigatório? E o prontuário, tem que gravar a consulta, é obrigatório? Então, assim, tudo isso é novo. As operadoras, grande parte delas, não quer fazer uma remuneração conforme a remuneração de uma consulta presencial. Elas estão fazendo um valor menor. Tanto é que a gente teve sociedades aí de especialidades, até o próprio CFM oficiando, repudiando aí a questão dos honorários. Então, o médico se põe num risco e vai ganhar menos por esse risco. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí, doutor Vitor, com relação a esse ponto de telemedicina. Pode falar, Cristiano. E tem também a questão do... como estão dando tanta força para o termo de consentimento, né? O STJ ele entendeu numa questão de cirurgia que o termo de consentimento ele não pode ser genérico, mas não é só isso, tem que ter a informação. Informação é o quê? Tem que constar no prontuário, ficha de atendimento, tem que estar lá no prontuário da enfermagem. Então, como que você faz isso em telemedicina? Né? Como que você comprova que você deu toda aquela informação que é o dever que você tem como paciente, né? É mais uma questão que eu acho que estão dando muita força para um consentimento, seja na cloroquina, seja na telemedicina, né? Telemedicina. É só mais um apontamento, assim, que... Sim. Bom, vamos lá. Pode malhar a gente agora. Agora vem. Não, eu não vou malhar ninguém, não. Pelo contrário, que tivessem mais, como é o nome disso? Webinários desses, né? Webinar no Zoom. Porque o que eu estou vendo é, assim, meio que a falência do ser humano. Nós não vamos sair bem dessa pandemia, não. Outro dia eu li uma coisa interessante, que se a pessoa ficasse boazinha depois da pandemia, não teria uma guerra depois da febre espanhola, né? Mas o que eu tenho para falar é o seguinte, o que eu vejo, observo, é que já tem gente vendendo plataforma no Instagram de telemedicina como se fosse esse negócio que as minhas filhas pedem comida o tempo inteiro aqui. A live. iFood. Fizeram um iMédico, né? Eu fico horrorizado com o que eu estou vendo. E, mais uma vez, eu vos digo, já está tudo aqui. Então, está aqui, ó, no artigo 37. Enquanto vocês estavam falando, eu abri aqui. É vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência. E impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, neste caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. Aí diz o parágrafo único. O atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina ou outro método, dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Muito bem, já está aqui. E é exatamente o que a gente está passando. Se eu tenho um médico meu, de confiança, ou tenho um plano, mas não tenho um médico, mas eu não posso ir até o médico não pode vir até mim, como nós estamos passando pelo que a doutrina chama de estado de necessidade médico ou administrativo, o próprio código já diz que você pode usar a telemedicina. Desde que ressalve que tão logo for possível, você vai ver o paciente. O que está me causando estranheza é que estão usando essa situação que nós estamos vivenciando de estado de necessidade para criar um comércio.
de consulta à distância. Porque veja o que a senhora falou, doutora Juliana. A telemedicina ela é dividida em 3 modalidades. A primeira é o teleatendimento, que é o que a gente está falando. Esse só se dá em casos de urgência ou emergência. É o estado de necessidade médica. E desde que o médico se comprometa, tão logo for ver ou mandar alguém ver o paciente. O segundo caso não tem nada a ver com teleatendimento. Teleconsulta é vedado. Mas não tem nada a ver com teleatendimento, que é só urgência e emergência, ou estado de necessidade. O segundo caso é a telecooperação ou a telejunta médica, que inclusive o SUS, que a senhora mencionou aí, está fazendo de forma brilhante, que é o seguinte, tem um projeto lindo que eles pegam intensivistas de grandes centros aí de São Paulo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, principalmente do Albert Einstein, e um robô tem ajudado hospitais públicos com UTIs deficitários em todo o país. Aqui no Rio mesmo a gente tem 2 UTIs que grandes profissionais aí de São Paulo estão nos ajudando. Na verdade, um deles é carioca. Então, apesar de estar em São Paulo, ele tem um robô lá e ele já conhece aquele ambiente hospitalar e aí ele auxilia os colegas dele que estão no ambiente. Isso daí, já existe uma resolução sobre isso, né? É diferente do que se está fazendo. Aí, mais uma vez, eu recorro ao código. E isso, que é sempre a preocupação do doutor Cristiano, isso pode dar uma judicialização muito grave, que é o que me preocupa, e isso pode trazer grandes responsabilizações ao médico que pratica isso. Que olha o que fala o Código de Ética. O médico se responsabilizar em caráter pessoal e nunca presumido pelos seus atos profissionais, resultante de relação particular de confiança. Se eu me coloco dentro de uma plataforma, sei lá o nome, porque eu sou excluído digital, ou de um programa desse aí, como é que você chama? Aplicativo. E eu nem conheço o cidadão, nem nunca vou conhecer, vou fazer uma anamnese à distância, eu não sei o prognóstico dele, eu não conheço ele, eu vou aderir sim, aí sim, a uma responsabilidade de resultado. Até porque eu vou estar cometendo um outro ilícito ético, que é praticando a medicina como forma de comércio, o que é vedado. Essa é a minha preocupação sobre telemedicina. E é uma preocupação que já vinha do Conselho Federal de Medicina, tanto que foi suspensa aquela resolução, que eu não sei como é que ela entrou ali, na qual seria uma verdadeira teleconsulta. Ou seja, igual o doutor falou, o cara está no banheiro, liga para o médico está no carro, e a consulta vai ser assim, banheiro, carro. Né? Eu fico imaginando se for, desculpe o modo jocoso, mas é a minha característica, vocês conhecem, uma consulta de hemorroida, por exemplo. E aí o médico errar e, na verdade, aquilo ali ser um câncer de colo. De quem vai ser a responsabilidade? Do médico. Além da exposição do paciente em meios digitais. Né? E uma coisa que me causou muita estranheza foi que uma coisa que o próprio código fala que será regulamentado por uma resolução, eu estou ouvindo que isso vai ser uma lei. Uhum. Isso tem me causado... Vai ser igual a LGPD. Sim. Vai ser nefando e inaplicável. Vai. Eu concordo com esses pontos com relação, eu entendo assim, que algumas especialidades, primeiro que acho que é uma decisão do médico, ele vai ter que avaliar entre o benefício e o malefício daquele atendimento. Né? O risco vai existir com relação a diagnóstico. Acho que o grande receio do Conselho, o próprio CREMESP em São Paulo sempre foi muito reticente a essa questão de telemedicina, é com relação a como é que eu vou firmar diagnóstico à distância. Né? Então, o médico ele vai ter que ele vai ter que avaliar o risco, porque na verdade é ele que vai ter esse risco, vai ser uma responsabilidade dele, né, se ele errar. E também com relação à questão de sair do CFM, entendo que isso também sai do CFM, vai ser uma lei, e talvez o CFM, como alguns outros conselhos, regulem
conforme cada categoria, aí as peculiaridades de cada um, né? Mas, assim, entendo que fica assim, existe esse risco, sim. E, por exemplo, tem médicos que não atendem se for um paciente novo. É mais complicado ainda quando você recebe um paciente novo. Então, entendo que o médico não tem como proibir, não tem como voltar atrás. Por isso que entendo que tem que ser regulado. E o médico, ele não é obrigado a exercer a telemedicina, né? Algumas especialidades vão ficar inviáveis. Por exemplo, gastro, como é que ele vai fazer um exame ali? Como é que ele vai tocar no paciente? Então, por isso que, assim, foi aberto isso como uma exceção. Ela já vem ocorrendo há muito tempo. A gente sabe que é muito antigo isso. O próprio Código de Ética, alguns advogados até entenderam na época que estava possibilitado fazer a telemedicina à torta direito. Eu entendo que não teve isso. A telemedicina não está regulada, não. A gente tem uma resolução antiga que está super deficitária, que não deixa nada claro. A de 2018 foi super arrojada, mas ele voltou atrás. É a resolução 1643 de 2002. Isso. É ela que ela é até anterior ao atual Código de Ética. Isso, então, por isso que, por uma questão de hermenêutica, ela está até revogada. Alguns conselheiros falam isso aí em São Paulo, né? No Rio também, Dr. Silvio Provenzano, que deve estar nos escutando, que é o presidente aqui do CREMERGE, ele é muito crítico quanto à aplicação da telemedicina, porque ela é como a hidroxicloroquina. Ela pode ser um belíssimo medicamento, como pode inviabilizar completamente a prática médica. Pode. E até pelo médico, muitas vezes, não ter conhecimento de como ela tem que ser feita. Porque agora a gente vê solução de telemedicina sendo vendida a toda esquina, né? Está me preocupando muito. São duas coisas que eu estou vendo no Instagram, né? Que as meninas aqui me ensinam a mexer nessas coisas, parece que entraram em profusão. Primeiro, propostas de aplicativo de telemedicina chamando médicos. Porque hoje o médico que não é intensivista ou emergencista, ou já é aquele que já tem um nome e já tem a sua gama de pacientes, ele deve estar, não em dificuldade, mas ele deve estar combalido, óbvio, até porque foram suspensos os tratamentos eletivos, as cirurgias eletivas, né? Alguns leitos foram reservados, então você não tem mais onde fazer exame dentro de um hospital, porque vários estados fecharam os hospitais por causa do medo da contaminação, que eu acho o medo correto. E aí vem a prática que chega a ser leonina do mercado, né? Se aproveita do profissional, e aí que eu acho que a OAB tem que ficar muito atento, se aproveita do profissional que está combalido e fala assim, não perca a sua chance de ganhar dinheiro com consulta. Venha para a nossa plataforma virtual de teleatendimento. E isso daí é perigoso, né? É bem perigoso. E o médico ainda anuncia, faz propaganda, que é vedado pelo Código de Ética, que está realizando teleconsulta. Então, ele vai se enrolando, né, cada vez mais. Até teve um comentário aqui do Dr. Otton, que é médico, por sinal. Ele é presidente foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, está aqui conosco. Ele coloca aqui que uma consulta de telemedicina, de um lado está um paciente necessitando de cuidados, e de outro, quem garante que é um médico, com CRM e tudo mais. Telemedicina é algo muito mais amplo, e não somente teleconsulta, visando um comércio inescrupuloso a baixo custo, promovendo apenas o lucro de empresários que certamente não entendem nada de medicina. Muito bons comentários do Dr. Vitor. É exatamente isso. Perfeito. É exatamente. E outra coisa também que tem me assustado muito, e é bom a gente conversar, porque aqui eu estou com dois especialistas que eu adoro, vocês dois, não é porque está na frente de vocês, mas estava até com saudade de vocês, que quando acaba essa pandemia, a gente possa ter mais encontros e não virtuais aí em São Paulo. Porque vocês sabem que eu sou excluído digital e adoro falar e escrever no quadro negro, que vocês já viram. Outra coisa que me assusta muito é que eles estão vendendo ao médico
até profissionais do direito, advogados, cursos online de telemedicina, cursos online de prática em pandemia. Aí você vai abrir, não tem nenhum especialista, não tem um médico, não tem um advogado como o doutor Cristiano ou como a doutora Juliana, não tem uma pessoa que tem um mestrado, que tem uma pós-graduação. Então, é o que o doutor Otto falou. Estão se aproveitando de uma situação crítica e triste para engambelar médicos, trazer responsabilidade ao mesmo e ganhar dinheiro. Eu acho que o médico não pode, e aí vai o meu conselho, né? Aqui o meu conselho aos gestores dos conselhos de medicina e ao presidente do Conselho Federal de Medicina, que é um homem espetacular, meu amigo, que pelo menos lancem uma recomendação ou uma resolução de que os médicos não ingressem nessas plataformas ou nesses cursos que estão sendo vendidos. Exatamente. Na verdade, né, doutor Vitor, para colocar em ordem a casa, primeiro que plataforma, na minha opinião, tem que ter um certificado, seja no conselho, seja qualquer lugar que ateste que aquela plataforma atende os direitos, não só do médico, como do paciente. Porque não dá para deixar aberto do jeito que está, que é o que o doutor acabou de abordar. Aplicativo, WhatsApp, e umas plataformas que tem em termos de consentimento. Amanhã é o que a doutora Juliana falou, você vai receber um pedaço de prontuário via WhatsApp. Então, muito bem abordado. E o que me chamou a atenção da sua visão foi a questão do primeiro atendimento num paciente que o médico nunca atendeu, que atrai a responsabilidade objetiva. Isso eu achei muito interessante, essa visão. Exatamente. Muito porque boa. Hoje é apurado, né, mediante a culpa, que tem que ter negligência, imperícia. E essa tua visão de que você atrai para você a responsabilidade objetiva, se o médico soubesse o peso que isso tem, ele não faria. Porque realmente, assim, é a questão da plástica, né? Eu prometo para você que o seu nariz vai ficar igual ao do Leonardo DiCaprio, né? Não ficou, não importa se você agiu com melhor técnica, não importa se teve negligência, imperícia e imprudência. Você vai responder. Então, é muito bem colocado. Eu gostei da tua colocação, viu, doutor Vitor? Podia deixar passar aqui, viu, doutora Juliana? Obrigado. Isso daí é uma coisa muito interessante. Isso eu aprendi já falei o nome dele aqui, talvez um dos meus maiores professores que eu tive, foi meu professor na pós-graduação, que é o desembargador Sérgio Cavalieri, que existem determinadas responsabilidades que ele chamava de responsabilidade volátil, né? Caio Mário já falava sobre isso, que na verdade, pela norma, ela é subjetiva, mas dependendo do seu atuar, se ele for contra a norma estabelecida, você passa a responder objetivamente. E na telemedicina você tem isso. Se você não faz uma anamnese perfeita, o primeiro atendimento é a porta de entrada do teu paciente. Se você não faz isso, a doutora Juliana até colocou isso, tem gente que não está aceitando o primeiro paciente, não aceita. É o médico escolado, é o médico que já teve algum problema. Isso está dentro do direito dele, né, de não aceitar o paciente, isso também está no Código de Ética Médica. Agora, a partir do momento que ele se submete a isso, eu entendo sim, né, como o senhor falou, doutor Cristiano, e repetindo, a responsabilidade dele vai mutar, como ela é volátil, já que ele está fora daquela esfera do Código de Ética, ele vai responder sim por um resultado danoso de forma objetiva. Exatamente. E o médico que vai responder, né? Eu acho que ampliando ou não ampliando, sendo possível ou não sendo possível, ele tem que avaliar o tamanho do risco que ele vai se expor. Eu sou favorável à telemedicina, eu sou uma defensora da telemedicina, mas dentro de todos esses cuidados, dentro de todos esses preceitos, e que priorizando segurança, integridade e sigilo. Né? E pondo na balança, vale a pena eu fazer esse atendimento, eu realizar esse atendimento? Né?
E depois que passar tudo isso, o médico ele tem que avaliar também a necessidade de intercalar, se ele for realizar a teleconsulta, o teleatendimento, ele intercalar sempre algo presencial com algo à distância. Não tem como ser só à distância, né? E tem a questão de exame clínico também, né? Por mais que a gente tenha todo o arcabouço todo nosso aí de possibilidade de exames, disso, daquilo, às vezes um exame clínico ele vai ser menos custoso para o setor de saúde como um todo. A gente tem que andar na mão disso, que é o desperdício hoje que a gente tem de recursos na área de saúde, um direcionamento errado. Então, será que eu estou provocando um excesso de pedidos de exame que, de repente, numa consulta presencial eu consigo eliminar a necessidade disso? Né? E a qualidade do diagnóstico dele. Porque só ele, sozinho, vai ser responsabilizado por isso. Né? A gente não... Assim, nós não podemos pensar no caos, né? Numa teoria da conspiração. Mas isso, doutora Juliana, que a senhora colocou, é o que mais me preocupa. Se a telemedicina, como ela está sendo vendida, ela não pode ser uma porta para outros serviços. Aí entro na área do doutor Cristiano, que é o direito do consumidor, como se fosse uma venda casada. Ah, você vai entrar aqui, mas então vamos já pedir um exame de diagnóstico tal, no laboratório tal, vamos fazer um exame de sangue aqui. Exatamente. E aí o colapso fica aumentado, né? Fica alimentado. E, doutores, nós estamos avançando aqui no nosso horário. Queria aproveitar para a gente falar um pouquinho dessa questão desse projeto que cria fila única para atender paciente com Covid em UTI pública e privada. Isso é bem preocupante também, né? Porque qual será o futuro disso? Qual que é a impressão dos senhores com relação a isso? Estava conversando com o doutor Vitor agora há pouco sobre isso. Preocupação muito grande se isso de fato acontecer, né? Eu vou esperar o doutor Cristiano falar primeiro e depois eu termino. Pode falar, doutor Cristiano. Eu não sei, porque o doutor Vitor ele acabou de falar, ele usou uma expressão muito bacana, ele falou teoria da conspiração, né? Sim. E, na verdade, o advogado ele é visto como a pessoa que tem essa teoria aplicada na prática, né? Porque quando chega um advogado, o negócio pode não dar certo. Tem umas pessoas que têm essa teoria da conspiração com relação ao advogado. Sinceramente, eu vejo como uma situação muito complicada. Mas não só isso, como toda a situação instaurada desde que foi publicada a lei, a portaria que decretou o estado de saúde de emergência em saúde pública no Brasil. Porque, às vezes, pode ser teoria da conspiração, mas parece que a adoção de certas medidas elas estão sendo feitas de forma descoordenada. E falar de área de saúde, sendo advogado, e conhecendo médico, conhecendo toda a atuação, é complicado não ter a teoria da conspiração. Porque chega cada situação na tua mesa que você fala, é difícil prever que não tem um risco. Tem risco, sim. Na minha opinião, tem. E é muito grande. Agora, vamos deixar aí o que o Dr. Vitor tem. Qual que é a visão do Dr. Vitor com relação a isso, né? Bom, isso é uma coisa que... São dois aspectos, né? O primeiro deles é a questão de admissão alta, não admissão e SAT, que é a suspensão da atividade terapêutica ou do esforço terapêutico. Qual o paciente que você vai fazer isso? Qual o paciente que você vai escolher? Antes de mais nada, eu quero dizer que isso já está na lei. Então, tem estado aí fazendo protocolo para escolher. Aí colocam idade, colocam comorbidade. Isso já está numa resolução, que é a resolução 2156 de 2016 do Conselho Federal de Medicina. Então, mais uma vez, eu acho que tem gente que quer ser protagonista onde não pode ser protagonista. A nossa interferência tem que ser a menor possível. E lá nessa resolução, que eu até imprimi para vocês aqui, ela vai dizer, lá no artigo 3º dela, quais são as prioridades
de quem tem que estar no CTI ou não tem que estar no CTI. Então, ela diz assim, na verdade, e aí, mais uma vez, puxando o saco de São Paulo, essa resolução ela é cópia de um protocolo aí do Conselho Estadual de São Paulo, que é um pioneiro em termos de técnicas em CTI. E acabou virando uma normativa federal. Ele fala aqui, ó, a priorização de admissão na unidade de tratamento intensivo deve respeitar os seguintes critérios. Prioridade 1, pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico, ou seja, sem comorbidade. Prioridade 2, pacientes que necessitam de monitorização intensiva pelo alto risco de precisar de intervenção imediata e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico, ou seja, sem comorbidade. Prioridade 3, pacientes que necessitam de intervenção de suporte à vida com baixa probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção terapêutica, ou seja, já com comorbidade. Prioridade 4, pacientes que necessitam de monitorização intensiva pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata, mas com limitação de intervenção terapêutica. Então, uma comorbidade mais grave. Prioridade 5, pacientes com doença em fase de terminalidade ou moribundos sem possibilidade de recuperação. Em geral, esses pacientes não são apropriados para admissão na UTI. No entanto, seu ingresso pode ser justificado em caráter excepcional, considerando as peculiaridades do caso e o condicionado ao critério do médico intensivista. Por que eu estou falando isso? Porque está se criando um protocolo, cada estado com um protocolo, já que não estão obedecendo a normativa federal, no qual estão priorizando idade, que não tem nada a ver, no qual estão priorizando pessoa que é crônica, mas não tem comorbidade, ou seja, ela pode voltar. Pessoa que não tem comorbidade, mas é crônica, não vai voltar, porque tem, né? Então, eu acho que o que tem que ser obedecido é a consolidação normativa em matéria de direito de saúde. Por que eu estou falando isso? Porque agora, tendo em vista que daqui a 2 semanas nós vamos entrar no colapso, os leitos vão acabar, e a gente tem que falar isso. Eu não estou falando aqui como um arauto do mal, do pessimismo. Não, porque isso é uma questão científica, técnica. A Itália passou por isso, a Espanha passou por isso. Tem uma hora que não vai ter leito para todo mundo, até porque a nossa população está envelhecida, né? E naturalmente tem mais comorbidade. Agora eles querem adotar um novo critério, que é uma fila única. E aí, como é que eu vou botar uma fila única sem alterar esses critérios? Porque eu vou ter um outro critério, que é o que está na saúde suplementar e não está na saúde pública, que é o critério da contrapartida no contrato de seguro. Aquele que está dentro, que é segurado pela saúde suplementar, ele não pode obedecer esses critérios numa fila única. Claro, todos aqueles segurados, aí você vai obedecer esse. Agora, eu não posso obedecer esse com o critério da fila única, sobre um argumento, né, de que o rico não vai morrer e o pobre vai morrer. Na verdade, eu acho que ninguém tem que morrer. Até porque há leitos ociosos públicos, há uma falta de gestão, né? E mais, a requisição administrativa hoje, pelo critério da moralidade, que eles querem fazer uma requisição administrativa, ela tem que obedecer uma nova lei, que é a nova lei da introdução ao direito público, né? E lá diz, no artigo 20, que qualquer gestor de qualquer poder, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário, ele, quando ele interfere numa relação jurídica privada, ele tem que prever as consequências daquele ato. Sim. Então, você pode gerar mais responsabilização, mais judicialização. Não é que eu seja contra um fluxo único de leito, mas um estudo antes, prévio, sério, quais são os leitos privados ociosos. Realmente há leito privado ocioso,
há necessidade de eu usar esses leitos? Todos os leitos públicos já estão utilizados? Se você fizer isso de uma maneira geral, você, vamos dizer assim, corromper uma fila, que não é igual uma fila de transplante, muito pelo contrário. E aí isso vai gerar outra judicialização. Que a pessoa, por exemplo, que é segurada e se vê preterida, ela vai querer uma liminar para garantir um leito dela, que é uma coisa que a gente negava a reserva de leito. Então, eu acho isso muito perigoso, ao ponto de colapsar o sistema. Eu não é que eu seja contra nem a favor. Eu sou contra, é uma medida erga omnes, coletiva, administrativa em relação a isso. Se isso for feito, eu estou falando para vocês, vai colapsar o sistema como um todo. Sim, é interessante o doutor ter essa posição, porque é a visão que eu estou vendo, sabe? Medidas descoordenadas, sem ver o impacto, sem estudo para isso, né? E coloca em prática de um jeito que amanhã vai se tornar inviável. Né? Água aqui dentro. Não, sem critérios, né? Sem estudo, né? Sem critério. Tem que ter estudo. Doutor, aí na sua região, o senhor já tem sentido um aumento, assim, um reflexo na judicialização dessas questões de saúde? Até a questão de atestado de óbito, que a gente sabe que está acontecendo também, causas que se relaciona lá como Covid, né, 19, sem ter feito exame prévio na pessoa que faleceu e tudo. O senhor já sente um movimento aí? Aqui a gente ainda sente pouco, não sente muito. Aí como que tá? Não, aqui, e aí eu tenho que louvar meus colegas, principalmente os meus colegas da Infam, da Escola Nacional da Magistratura, porque eles fizeram uma plataforma Covid-19, eu estou lá também nessa plataforma, eu falo sobre saúde suplementar, então lá meio que a gente está unificando as decisões e tentando não interferir, por enquanto, né? É aquilo que eu falei antes para vocês, não ser protagonista, né, dessa situação, até porque muitos dos colegas não são especializados. Óbvio, o pessoal que está lá na Infam é todo... Né, cada dia eu aprendo mais um pouco ali, a gente discute, debate, né, há um conhecimento muito grande. Então aqui, como houve uma divulgação pela Associação dos Magistrados aqui do Estado, o presidente Felipe é um juiz sensacional, assim, fora de série, humano, como eu, tem uma formação humanística, ele divulgou a plataforma da Infam. Então, o que eu vejo, assim, eu vejo muitos colegas me procurando também, e eu fico até feliz com isso, assim, poxa, me ajuda, porque hoje a palavra da ordem é solidariedade, não é desunião, não é protagonismo. O verdadeiro herói é aquele que vence junto. Não existe nenhum herói que venceu sozinho, né? Nem o Robinson Crusoe ou o Tom Cruise naquele filme Náufrago. Ele só venceu porque tinha aquela bola lá, o Wilson. Senão ele não ia vencer, né? Então, hoje a palavra da ordem é solidariedade. Então, a gente está fazendo uma rede de solidariedade, um ajudando o outro, como pode. Assim, meu telefone não para, eu ajudo dentro do que for possível. A Justiça Federal aqui também tem sido muito atuante no que tange às ações civis coletivas, públicas, né? Então, é uma forma de não interferir tanto, mas mais uma recomendação ou dar uma determinação para que o gestor informe o que ele está fazendo, né? Agora, o que eu estou vendo é que a pressão para nós, operadores de direito como um todo, né? Viemos a interferir nisso, isso que está me causando preocupação. Por enquanto, ninguém está cedendo a isso, mas tem muita. Eu já vi gente falar, por exemplo, em grupo de WhatsApp, tem médico atestando falsamente provável Covid-19 para aumentar o número de mortes. Como é que o médico vai fazer isso? E outra coisa, se você falar isso de um médico, você tem que provar, porque o médico tem fé pública. Então é o contrário, a responsabilidade é subjetiva. Você que vai ter que provar que ele está mentindo. Eu não acredito que nenhum médico faria isso.
Aliás, o que eu estou vendo é que os médicos estão saturadíssimos, né? Eles estão precisando de ajuda e não de suspeição. Outra coisa também que está assim, que eu estou vendo que está acontecendo, aí sim está acontecendo muito. Aí já não é no nosso campo, mas também envolve o nosso campo. Claro, é natural do ser humano que ele fique impaciente, né? E nós, cariocas, somos bem impacientes. Então está existindo meio que uma ruptura ao isolamento social. E aí isso está tendo judicialização sobre isso, né? Tem muito magazine que entra com liminar querendo abrir, que não é de serviço essencial. Tem gente questionando o artigo 268 do Código Penal, que é um direito penal misto de caráter aberto. Aí tem gente que fala assim, fere o princípio da legalidade porque a norma de andar com máscara na rua é municipal. Onde já se viu isso? Eu me lembro em São Paulo, numa decisão pioneira de vocês aí, quando teve o H1N1, que teve um decreto municipal proibido o abate particular de animais para evitar a contaminação. E foi um decreto municipal que complementou uma norma penal, né? Porque tem muito, ainda existe esse costume em São Paulo, acho até pitoresco, da mama dos imigrantes italianos matarem a galinha em casa, no quintal, ou o coreano que está na Liberdade matar a galinha dele. Então, São Paulo foi tão inteligente, e naquela época a pandemia poderia ter sido muito pior de H1N1 se não fossem as medidas que começaram por aí, né? Ele disse o seguinte, vai complementar o artigo 268 do Código Penal se você descumprir essa determinação municipal. Agora, aqui tem gente que está querendo ir surfar, tem gente que está querendo ir para a praia, dizendo que, não, esse não é nem um lockdown, mas essas medidas restritivas, elas são inconstitucionais, ferem o princípio da legalidade. Mas, assim, o comércio, né? Eu fiz plantão, aqui a gente está em regime de plantão, fora o regime normal, e eu vi muito isso. Comerciantes que querem abrir, pessoas que são contra o isolamento e pedem olha que coisa, hein? Um passaporte para... Assim, são as aventuras dos causídeos, né? Um passaporte constitucional para a pessoa poder andar livre durante a pandemia. Nossa. Agora, em relação à medicina, tirando as ações civis, públicas e coletivas, que a maioria são da Justiça Federal e que meus colegas estão levando muito bem, graças a Deus, ainda não tivemos nada assim de relevo, né? Relevante, né? Sim. O que a gente tem notado é um aumento até de procura por planos de saúde, né? Isso a gente tem... Sim. Mas de judicialização deve vir depois. Depois vem o reflexo de tudo que está acontecendo, né? Foi bom a doutora lembrar. As demandas em relação ao plano de saúde, elas aumentaram. Isso eu observei e muitos colegas vieram me perguntar sobre isso. De saúde suplementar. Por quê? Porque a Agência Nacional de Saúde, ela, vamos dizer assim, conclamou os planos de que continuasse o tratamento daquelas pessoas que estariam inadimplentes no momento de pandemia, que seria um motivo exatamente de estar em necessidade, né? Mas não houve uma fixação de prazo. Então, tem gente que está inadimplente há 6 meses, 7 meses, antes da pandemia. Tem gente que ficou inadimplente agora, que eu acredito seja a grande maioria. Então, isso não foi regulado. Então, teve muita judicialização sobre isso. Eu não fui atendido porque eu estou inadimplente. Aí, o que eu estou aconselhando os colegas aqui é que façam uma filtragem e utilizem o Código de Ética Médica no que ele fala da obrigação do atendimento, e eu li para vocês aqui, de qualquer instituição que utilize da medicina, aí incluso os planos de saúde, no caso de urgência e emergência, se já há uma relação com aquele paciente, né? Outra coisa também que cresceu muito aqui é que o medo da inclusive de classes menos abastadas, que elas estão adquirindo o plano. Muitas pessoas assim isso também está tendo muita judicialização. Elas estão adquirindo plano, às vezes até pessoa que não tem um padrão de vida daquele plano. Ela paga um mês, né?
às vezes a pessoa já está até com o sintoma do Covid, pelo que a gente vê do que está sendo falado, que aparecem os primeiros sintomas em 20 dias. Então, exemplo, a pessoa adquire um plano dia 20 de abril. Aí ela quer o tratamento com o Covid, o leito em CTI, né, já apresenta sintomas severos e quer que a carência seja afastada. A gente está tendo muita judicialização sobre isso. E a Agência Nacional de Saúde, ela não nos trouxe parâmetros em relação a isso. Só em relação àqueles planos, a pessoa que já estava num plano e migrou. Para isso não tem carência. Né? Ou então na renovação do plano, também não tem carência. Isso foram o que eles colocaram na recomendação deles. Agora, a gente está tendo muita judicialização nesse sentido. Pessoa que está contratando plano agora, né? Mas já apresentava os sintomas ou não apresentava os sintomas, e hoje está tudo virtual, né? A pessoa paga o boleto, faz o contrato virtualmente, assina o contrato virtualmente, e aí depois vem buscar o tratamento. Como é que a gente lida com isso? Né? O que eu falo para os meus colegas, se for urgência e emergência de caráter sério e tiver documentado por um médico, né? Inclusive com pedido de leito, porque aquela pessoa está com uma insuficiência respiratória aguda, não há como o plano negar. Não tem. Né? Até porque na lei 9656, urgência e emergência, o atendimento sem carência. Sim, exatamente. Exatamente. Só que o que está acontecendo aqui é que a pessoa ainda não está em quadro de urgência e emergência. Ela está pedindo reserva de leito. Isso que é uma tendência, é isso que eu estou tentando explicar. É uma tendência que eu nunca tinha visto antes. Olha só. A pessoa já acha que vai ficar. Ela já é idosa, tem comorbidade, entendeu? Aí ela apresenta os primeiros sintomas, uma anosmia, perdeu o olfato, perdeu o paladar. Aí ela já está pedindo para um leito, mesmo não tendo a carência, longe da urgência e da emergência. É uma possibilidade que ela tem essa necessidade de utilizar e ela já está pedindo uma reserva de leito, né? Isso. E está se confundindo um pedido que seria não um pedido genérico, mas um pedido provável com a expectativa de um direito. E não existe expectativa de direito nessa situação. E sim um direito provável, que aí está dentro lá daquelas categorias de Carnelucci, nas hipóteses do pedido genérico ou indeterminado, que hoje não é possível pelo nosso Código de Processo Civil. Sim. Essa questão da inadimplência até foi um ponto importante, porque teve uma proposta da ANS para as operadoras, para elas aderirem a um termo de consentimento, termo de compromisso até semana passada, se não me engano, sexta-feira passada. Isso. E a adesão foi super baixa, né? E aí elas teriam que ter uma tolerância maior com relação à inadimplência, e deveriam manter em dia a prestação, o pagamento dos prestadores de serviço, para garantir o atendimento, para não ter um risco de suspensão de atendimento. E aí elas teriam uma contrapartida da ANS, que é a liberação de capital, que é delas mesmas, para poder fazer uso frente aí à pandemia. Mas foi uma adesão muito baixa disso. Né? E se gerou essa polêmica, até por notícias, às vezes que são veiculadas na mídia, das pessoas acharem que podem ficar inadimplentes, que a operadora vai ter que dar o atendimento. E é o que o senhor falou, se ela já tiver rompido o contrato com a pessoa por inadimplência, é um ponto, acabou, não tem mais contrato. Mas ela está com o contrato ali em vigor ainda, né? E aí cai nessa questão que foi bem colocado isso, né? Mas teve é exatamente isso. Exatamente isso que está ocorrendo. Exatamente. E, em paralelo, olha que coisa curiosa, naqueles casos em que, isso eu vi também no meu plantão e estou vendo nos meus processos remotos, naqueles casos em que a operadora já foi condenada e nós estamos já em fase de execução de sentença, eles estão pedindo a mudança de garantia, muitas das operadoras, dizendo que eles estão tendo uma sinistralidade baixa por causa da falta do atendimento, por causa da inadimplência, e estão pedindo para se ver livre daquelas restrições de penhora eletrônica. Ora, isso não é verdade, porque caso aderissem ao plano que a ANS fez, eles teriam o auxílio, né? Até porque existe um seguro único da ANS,
e do dinheiro que vem do SUS, naqueles casos em que os pacientes do SUS usam os planos das seguradoras e os hospitais das seguradoras, e eles teriam acesso a esse adiantamento. Então, essa é outra coisa muito engraçada, né? Porque é uma judicialização às avessas. São os planos, né, pedindo uma benesse do judiciário. Exatamente. Perfeito. Doutor Cristiano, quer fazer algum complemento, alguma colocação? Com relação a essa situação, eu acho que Eduardo colocou, infelizmente, um desserviço da ANS, né? Sim. É porque falar mal de plano de saúde é muito fácil, né? Assim, todo mundo fala, basta você ter um plano de saúde, você tem os seus problemas, você fala mal. E nessa situação de inadimplência, eu acho que a mídia ela ajudou muito com isso, sabe? Ela colocou muito fogo na lenha, sabe? E aí, um setor que é para informar, né? Para trazer informação para tua casa, ela está provocando uma balbúrdia, uma situação que foge, né, à realidade, né? E isso deságua no judiciário, e aí tem o doutor Vitor para correr atrás para ver o que para estudar e para decidir toda essa situação aí que não é fácil. Outra coisa também, lembrando também, agora que a senhora perguntou sobre a judicialização, o que nós vimos muito aqui também, mas foi no início, foi uma judicialização no tocante às requisições administrativas feitas pelo Ministério da Saúde de EPIs do Estado e município e também requisições de leito, né? E aí, de início, eu gosto muito do doutor Cristiano, que ele traz mais clareza às minhas palavras. O do historiador, o Yuval Noah Harari, que escreveu aquele Sapiens, ele falava que a clareza, né, é fundamental para que se compreenda verdadeiramente quando você está num estado de perigo, né? Sim. E eu acho que a gente não está tendo uma clareza uníssona. Existem informações truncadas, ambos os senhores já falaram sobre isso. A imprensa dá informações truncadas. Não há um norte a fazer a judicialização. Então, por exemplo, aqui muito se falou sobre isso. Inclusive, tiveram algumas ações civis públicas movidas pelo Ministério Público nesse sentido. E fruto, penso eu, não de maldade, mas de desconhecimento da Lei 8.080, que é a lei do SUS, que lá ela fala sobre o CIB, que é o Comitê Tripartite, entre Estado, município e União. Então, existiram municípios aqui que o Estado queria saber quantos leitos de Covid existiam, queria reservar leitos de Covid naquele município para o Estado ou para outros municípios daquela região sanitária. E aí, assim, eu soube o caso de um colega que deu essa liminar. Veja, isso está errado, apesar do que a imprensa está propagando. O leito não é do município. O leito é do Sistema Único de Saúde. Até porque o município recebe verba federal e estadual. E a própria resolução do CIB, a própria recomendação do Comitê Tripartite, ela exclui desse fluxo único aqueles leitos que foram feitos só com o dinheiro do município. Esses leitos que muitos municípios se prepararam e fizeram, esses não entram nessas requisições do Estado e da União. E eu não estou vendo a imprensa falar isso. Eu não estou vendo ninguém falar isso. Isso só está causando mais torpor, mais intranquilidade na população. Que às vezes a pessoa está no município lá, o Estado vai tirar, exemplo, lá onde eu sou juiz, o Estado vai tirar o leito de Magé para dar para um cidadão de Duque de Caxias. Não. Os leitos que foram feitos com o erário próprio do município, porque muitos prefeitos se prepararam, lá no meu município o prefeito se preparou, tanto que fez um hospital de campanha. Esses leitos não vão ser pegos pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde. Eu não estou vendo ninguém falar isso. Né? Exatamente.
Não tem essa informação, né? Não tem a clareza da informação. Não. Por isso esse espaço é muito importante. E aí eu agradeço e louvo a comissão aí da OAB de São Paulo por esse webinário, até porque eu espero que isso seja espargido para as pessoas entenderem que no meio dessa situação ruim, o Sistema Único de Saúde ele tem que ser louvado, né? E a gente tem que deixar tipo uma educação de adolescente. A gente tem que deixar ele se conformizar ali e ir puxando de vez em quando a orelha, mas sem causar nenhum impacto, né? Exatamente. Então eu não posso chegar e falar, não, agora vamos ter um fluxo único de leito público e privado. Espera aí, primeiro vamos ver o que está ocioso no SUS. Por que está ocioso? Né? Aqui no Rio a gente está tendo isso. Está tendo leito que está preparado com respirador, está ocioso porque não tem médico. Olha só, porque não tem enfermeiro. Pô, então, antes de a gente utilizar a saúde suplementar, vamos primeiro cuidar disso. Né? Exatamente. De novo, a ação descoordenada, né? Sem estudo. Né? Isso. De novo. Exatamente. Bom, eu acho que caminhamos aí para o nosso fim do nosso webinar. Eu vou até informar a quem nos está assistindo, o nosso webinar fica gravado no canal de Cultura e Eventos que a OAB de São Paulo tem no YouTube. Então, dentro de alguns dias dá para acessar, né? Que eu acho que é importante, pode compartilhar e tudo. Gostaria de agradecer novamente ao Dr. Vitor, excelentes colocações, contribuiu muito, elucidou muitas questões. Dr. Cristiano, da mesma forma, agradeço imensamente. Vou fazer o convite para que possamos fazer novos webinars aí, pensarmos num próximo, até porque a cada semana a gente tem muita novidade, eu acho que tudo isso está sendo construído, né? Acho que a gente está na crista da onda de uma evolução aí muito grande, né? Com vários reflexos, é muito rico isso, embora sofrido, porque ninguém queria estar passando por um momento desse, de pandemia, mas eu acho que ela aproxima as pontas, né? Essa questão digital toda facilita muito, porque acho que a gente vinha conversando com o Dr. Vitor já tem um tempo da gente fazer um evento e tudo, e na correria a gente não conseguia, e agora por conta desses recursos todos a gente felizmente conseguiu, e agradecer ao AB São Paulo pela possibilidade aí, por toda a organização que está nos assessorando aí o tempo todo, está escondidinho aí com o logo da OAB, mas tem uma pessoa aí nos apoiando, né, nos ajudando. Agradecer a todos também que nos assistiram e falar que a comissão está à disposição de vocês para o que precisarem. A gente desenvolveu uma cartilha, né, falando de todos os reflexos aí na área pública, na privada, um pouquinho de telemedicina. A gente está trabalhando na segunda versão dela também, porque está muito dinâmico. Então, você tem que atualizar, cada 2 meses muda bastante coisa, né? Aqui a pedido, porque eu faço parte do IMB, do Instituto do Magistrado do Brasil. Sim. Oi, doutor Vitor, cortou um pouquinho só. Um manual de direito médico em tempos de pandemia. Não, eu estou tentando terminar ele desde da missa do Papa sozinho, porque cada dia é uma coisa, eu não consigo terminar. Assim, né? Eu acho que esses espaços onde a gente fala é até melhor, porque eu acho que reverbera mais, né, do que eu ficar escrevendo um manual em tempos de pandemia, porque toda hora eu tenho que alimentar. Caramba, saiu mais uma legislação, tem mais uma decisão, né? Exatamente, a gente tem medo de dormir porque sai uma coisa nova, né? A gente já fica atualizado no dia seguinte. É verdade. Mas é isso, muito obrigada aí novamente a vocês dois. Espero poder contar com vocês aí novamente. Pode contar, sim. As ordens. E foi um prazer, viu? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e por todo esse aprendizado. Eu acho que, para mim, foi um aprendizado muito grande aí, essa participação e escutar, assim, do Dr. Vitor, que eu não estava tão errado em tudo que eu estava visualizando, que não era a teoria da conspiração na minha cabeça. Eu fiquei mais calmo depois de webinar. Não, nunca é. Assim, o doutor Cristiano é um especialista na área. E eu também queria agradecer assim, essa iniciativa pioneira, né,
E dizer que eu estava com saudade de vocês, eu adoro ir aí em São Paulo. Os encontros são sempre enriquecedores, né? E dizer que eu estou às ordens aí, o que vocês precisarem. E, como eu falei antes, a palavra da ordem é solidariedade. Com certeza. Não devemos querer ser heróis sozinhos, porque muitas vezes o altruísmo é mais uma arma do que um remédio. E é o momento para a gente aprender isso mais do que nunca agora, né? Oportunidade ímpar, né? Muito obrigado. É verdade. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau.